Olá, está no ar o Destaque ANC, que nesta edição recebe o advogado Roberto Victor. Ele é professor universitário, presidente do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil e presidente da Academia Cearense de Direito e presidente de honra da Academia Brasileira de Direito. Ele também é autor de obras muito interessantes, de temas bem instigantes, e é investigador de grau 5 no International Center of Economic Penal Studies de Nova York. É isso? Isso. O que é ser um investigador de grau 5 desse Bem, antes estudo? de mais nada, agradecer aqui o convite da ANC, dizer que é bom lhe reencontrar depois de tantos anos aí nessas cirandas que a gente tem na vida, né, Sueli? O investigador de grau 5 lá no ICEPS, que é o Instituto Internacional de Ciências Penais Econômicas, traduzindo para o Brasil, é como se fosse um doutor, é no grau de doutorado lá nos Estados Unidos. Então esse título me foi conferido, é mais ou menos, Sueli, como se fosse um título de doutor honoris causa, em honra da causa. Por todo o nosso trabalho já efetivado através de obras, de aulas, de palestras, eu recebi esse grau e a sede fica em Nova York, é um instituto extremamente concorrido, que tem juristas, salvo engano, de 35 a 40 países. O senhor é jovem, Obrigado. começou com 23 anos, 23 anos. lançou um livro, foi convidado por um desembargador para Isso. assessorar. Me conta assim, o começo da trajetória do Roberto Victor até hoje. Essa história é bacana porque, assim, eu lancei um livro em 2009, que é o Julgamento de Jesus Cristo Salvador do Direito, que eu sempre gosto de enfatizar que, para mim, é uma honra saber que essa obra, Sueli, está na Universidade de Paris, a Sorbonne, não cearense, sair daqui, conseguir atravessar o oceano e ir para a universidade talvez mais tradicional e mais prestigiada da Europa é um feito que a gente tem que comemorar e eu gosto sempre de enfatizar isso. E aí, quando eu lancei esse livro em 2009, Sueli, eu fiz uma rodada de visitas a televisões, rádios, né, comunicação daquela época, e eu estava numa rádio católica aqui do estado, da capital, dando uma entrevista sobre o julgamento de Jesus e disseram que tinha uma ligação para mim. Naquela época ainda se tinha aqueles estúdios com vidrinho, que ficava o técnico de som do outro lado, ele colocava um avisozinho de caneta, né? Ouvinte na linha, coisa do tipo. A pessoa não quis entrar na linha, mas logo em seguida terminou a entrevista, eu fui falar com ele, era um desembargador, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pediu para que eu fosse até o tribunal no outro dia levar um exemplar para ele, e eu costumo dizer que eu fui levar um exemplar do livro e voltei com emprego, né? Então, com 23 anos de idade, eu estava assumindo lá o cargo de assessor de desembargador, que é um cargo até hoje muito prestigiado, é um cargo extremamente importante, porque é quem auxilia o magistrado de segundo grau, Sueli, nas suas decisões. Então, você imagine aí um jovem de 23 anos, né? Por mais que eu fosse, sempre fui um aluno muito aplicado, muito estudioso, a idade, né, a faixa etária não ajuda tanto que a gente não tem tanta experiência com 23 anos. E ali eu posso dizer para você que foi uma segunda faculdade que eu fiz porque eu comecei a me deparar com processos e com decisões que realmente eu tive que amadurecer muito rápido para poder dar conta e auxiliar o desembargador. Então, lancei um livro, fui dar de presente e saí com um emprego. O nome do livro é Os Julgamentos de Jesus Cristo sob a Luz do Direito. Esse livro o senhor se baseou na Constituição Federal Brasileira e no Código de Processo Penal. Na verdade, esse livro ele tem 5 capítulos. O primeiro capítulo eu fiz baseado nas leis hebraicas da época de Jesus. Então, para isso, eu passei 5 anos para fazer esse livro, pesquisando. Para isso, eu tive que aprender grego, aramaico antigo, hebraico, latim, que a gente já tinha uma certa intimidade por causa da faculdade. Eu li a Bíblia, eu acho que mais de 5 vezes, de trás para frente, de frente para trás. Hoje eu já estou mais esquecido que eu já estou mais velho, mas eu me lembro que eu era quase assim, um pastor ou um padre, porque eu conhecia as passagens bíblicas quase que de cor. E aí o segundo capítulo eu faço sobre o direito romano, o terceiro eu faço sobre o direito brasileiro, e aí sim eu trago para o Código de Processo Penal, para o Código Penal, para a Constituição Federal e outros documentos que são atinentes a processo. E o quarto e o quinto eu faço baseado em cada personagem do julgamento. Então Jesus foi julgado, ele teve Barrabás, que é uma personagem do processo, aí você tem Pilatos, que foi um julgador, você tem Caifás, que foi outro julgador, você tem Herodes, que foi também um pseudo-julgador. Então eu peguei cada personagem dessa envolvida no processo de Jesus e fiz uma capitulação. Quais os crimes que eles cometeram, quais os crimes que ele pode ter cometido. Então, é um livro que realmente tem algo em torno de 300 páginas, foi um fôlego bastante, como eu estou te dizendo, 5 anos. Eu brinco que enquanto os meus amigos de idade estavam nos forrós da vida, eu estava estudando em casa. O resumo desse livro, eu não li, eu não tenho muito entendimento da obra, mas o julgamento de Jesus Cristo, ele foi condenado, crucificado, morto, então a justiça
julgou o inocente. Ju- Julgou e matou e condenou o Na minha inocente. Então, ótica, assim, é um inocente. até hoje a justiça pode cometer esse tipo, Sim, assim, sim. aquela justiça é cega, né? Não existe assim tanto, assim, a gente vê pelo julgamento, pelo seu estudo e por casos Uhum. que durante toda a história, antiga e recente, de pessoas às vezes que passam 20 anos presas injustamente, né? O exemplo maior da injustiça, num caso de justiça feito pelo Senhor, foi o julgamento do Filho de Deus, condenado, julgado, crucificado. Sumariamente. Sueli, desde 2010 eu sou professor universitário, então esse ano eu completo 15 anos no meio do ano que estou na docência universitária. E uma das maiores lições que eu levo desse livro para os alunos, em palestras ou em sala de aula, é que processos como o de Jesus ainda acontecem hoje em dia. Tem pessoas que estão presas que não deveriam estar, tem pessoas que estão indiciadas em processos que não deveriam estar indiciadas, tem pessoas que estão presas com excesso de prazo, já era para estar soltas e não estão, por mais que tenham cometido seus crimes, mas já era para estar soltas e não estão. Fora os subornos que tem de testemunhas, que na época de Jesus teve, que ainda hoje tem, juízes que são corruptos, na época de Jesus teve, Policiais que tinha corruptos que o atrapalham, sistema todo né? corrupto. Então você tem um processo que foi mais ou menos há 2026 anos atrás, você ainda tem resquícios desses julgamentos, não só de Jesus, o de Sócrates também foi um processo muito injusto, que eu também escrevi sobre isso, o processo de Joana d'Arc, o processo de Voltaire. Então nós temos, ao longo da história, éramos para ter aprendido, Sueli, os juristas e as pessoas que fazem parte do sistema de justiça, né? Policiais, delegados, enfim, mas nós não aprendemos essas lições ainda. Infelizmente, éramos para ter aprendido. Eu e você, pelo que eu vi, nós professamos essa religião cristã, né? Nós acreditamos em Cristo como Filho de Deus, mas até para aqueles que não acreditam em Jesus Cristo como uma entidade religiosa, como um ser religioso, ou como uma pessoa que merece aquele respeito como uma divindade ou como uma semidivindade religiosa, tem que entender que ele foi um ser humano. E ele foi julgado da pior espécie possível como ser humano. Foi torturado, não teve direito à defesa, não teve direito sequer a falar em sua autodefesa, porque na hora que ele abriu a boca para dizer alguma coisa, ele levou bofetadas, cuspidas, chutes. É algo que a gente deveria ter usado isso como lição e nós não usamos ainda até hoje em dia, lamentavelmente. Doutor Roberto, eu acho que se Jesus voltasse, ia Seria ser feito a mesma pior. coisa. Não, eu acho que pior. Poderia ser, né? Eu Porque hoje nós acho que temos o mais, ser humano está ficando pior, eu acho. temos mais ferramentas para fazer mais mal, É. né? E eu acho assim, o sistema, quem cometeu um crime tem que ir lá para um presídio e pagar o crime que ele prometeu. Mas nem porque ele cometeu um crime, que ele está ali num local de privação de liberdade, ele deve perder a dignidade enquanto Sim, uma pessoa, um cidadão, sim, sim. enquanto uma pessoa, uma pessoa. Às vezes a pessoa é jogada ali, não existe o tratamento humano e na questão da alimentação, a questão de como os agentes. Eu sei de um caso de uma pessoa que realizou recentemente uma prova do Enem no presídio feminino, ela resolveu a prova. E na saída, ela encontrou outra que estava fazendo e ela só fez dar tchau e um beijinho. Só por isso ela levou uma mãozada, uma senhora, eu conheço, ela é uma senhora, uma mãozada nas costas. Quer dizer, ali deveria ser lugar também de Não deveria ser lugar também, cultivar não. É boas para ser. relações, Sim, né? é para ser. Assim, essa mesma senhora, ela é conhecida. Ela foi presa por um crime injustamente, que eu considero, certo? Porque eu conheço a história. E ela depende de óculos para ler os livros para conseguir a progressão. Sim. Ela foi A sem o remissão de óculos, pena. ela não consegue ter o óculos lá. É. Porque marcaram consultas e desmarcaram, assim, a pessoa que cometeu um crime tem que ser julgada, ela tem que cumprir o crime. Mas ela continua sendo uma pessoa. Ela não pode deixar de ser indivíduo, porque senão a gente cria pessoas piores, né? Masmorras, né? Se todo um sistema, acho que tem que tirar algum desses vícios que não necessariamente deveriam ter. Se o sistema penal está superlotado, mas estão criando lá locais do preso se qualificar, locais dos presos ter aula, não sei o quê. Essas pessoas que estão nesse crescimento, elas, e os outros que não estão, que estão cumprindo, todos merecem respeito.
princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive, é um princípio que está esculpido na nossa Constituição Federal. Agora, Sueli, pior do que isso, e aí eu sou geralmente muito abordado nas entrevistas com relação a isso, o nosso sistema carcerário ele é totalmente falido, certo? A partir da hora que você precisa ressocializar alguém, porque o princípio básico do sistema carcerário brasileiro é a ressocialização. Agora, Sueli, como é que eu vou ressocializar uma pessoa que nem socializada ela foi anterior? Sueli, se você pegar 90% das pessoas que estão encarceradas hoje, elas cresceram com esgoto a céu aberto. Elas cresceram sem um mínimo de higiene para estar ali, acordando o seu dia a dia para ir trabalhar. Não tinham educação de qualidade, não teve uma saúde de qualidade. Quantas pessoas tiveram familiares que tiveram a vida ceifada por falta de um remédio no posto de saúde? Ou porque não teve ali um esgotamento sanitário que desse a ela uma dignidade para ela não pegar uma doença, às vezes uma dengue ou uma doença mais séria. Então, veja bem, não tem como reeducar e nem ressocializar os nossos presos do sistema carcerário brasileiro se nós não dermos essa condição a eles quando eles estão soltos. Aí você joga lá, como você disse, não dá nenhuma condição para ele melhorar, ele sai de lá mais revoltado, mais rebelde, e o que é que ele vai fazer? Vai descontar na sociedade. Então, o princípio da pena no Brasil é a retribuição da pena. Eu fiz uma coisa com a sociedade, eu traí o contrato social, que é viver em sociedade, vou pagar por isso e tenho que retribuir. Como é que eu vou para dentro do sistema carcerário e voltar para retribuir alguma coisa para a sociedade se chega lá eu sou mais maltratado do que fora? Né? Então, é algo que a gente tem que ver. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente, Sueli, de uma nova constituinte para que nós possamos avalizar algumas mudanças rápidas, porque senão eu não vejo com bons olhos, com otimismo, o futuro da nossa nação. E também, assim, você está colocando a responsabilidade que dos penitenciários é dos executivos, né. Mas, assim, a justiça, a pessoa, como o senhor disse, ela cumpriu o prazo que ela deveria estar, Era para estar solta. e se não o advogado não estiver em cima, Fica lá, provocando, fica lá. aí faz um recurso, dura meses, entendeu, assim, não, isso é vida, É, sim, entendeu, é o direito, sim. sabe. Então, assim, o judiciário é um poder muito fechado O e judiciário tem que ser provocado, como é, você disse, pelos advogados, né, Sueli? Eu acho que a Defensoria Pública do Estado do Ceará é uma guerreira, é uma entidade extremamente combatente, está ali à frente, mas não dá conta. Eu sinto falta da OAB da antigamente, e olha que eu fui, né, diretor da OAB, passei lá pela OAB, tenho boas lembranças da administração da OAB enquanto eu fiz parte, mas eu sinto falta daquela OAB, talvez ali da década de 70, 80 e 90, que era muito mais ativa. Nós temos comissões dentro da OAB que poderiam estar ajudando a sim. Defensoria Pública e fazer esse levantamento de quantas pessoas estão lá com excesso de prazo. Quantos pais de família estão lá com excesso de prazo? Quantos filhos de senhoras que estão, às vezes, numa rede, né, esperando a morte, que queria ver seu filho antes de morrer, que está lá por excesso de prazo? Eu não estou nem questionando aqui quem fez ou quem não fez o crime. Eu não estou nem entrando sobre, na questão do inocente ou do não inocente preso. Eu estou entrando na questão daquele que foi julgado, que já deveria estar solto e que não está solto. Então, isso é uma falência à nossa cara, de forma bem expressa, de que o sistema está totalmente quebrado. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos É correr. porque aí esse acúmulo de erro, tudo resvala na Vai sociedade, voltar para a gente, isso é um né, é um círculo, né? Isso é um círculo, círculo. entendeu? O cara revoltado, ele vai matar, a pessoa Sueli, os que mecanismos volta de novo. geradores de É, violência é a falta de educação, é a é. falta de saúde, é a falta do posto de saúde, é a falta de uma internação, é a falta de um lazer. O pessoal acha que segurança pública só se combate com violência. Não. Dá uma educação mais ajustada, dá uma merenda escolar mais ajustada, dá um lazer para esse pessoal, né, para os jovens que estão ali começando a sua vida adulta, dá condições dignas nos hospitais, né? Qualquer político hoje que for para um hospital público, ele vai ver que ele não teria condição de ser tratado, nem tratar seus familiares. Aí você diz assim, falta dinheiro? Não falta. Falta gestão. Doutor Roberto, eu concordo que a saúde pública é muito precária, até porque cada vez mais as pessoas estão adoecidas mentalmente, né? Principalmente mentalmente. Mentalmente, as pessoas estão adoecidas, muito, uma massa muito grande de pessoas que antigamente tinham acesso à saúde através de planos privados de saúde, não tem mais esse acesso, entendeu? Assim, então, tudo é muito. Agora, eu acho que a rede pública, aqui, estou falando aqui do Ceará, a dificuldade, eu acredito, que é conseguir entrar, porque eu vou dar um exemplo do HGF, Uhum. certo? Uma sogra minha, a minha sogra já morreu há muitos anos, ainda na época do governo Acho Camilo. Ela
teve um AVC, seguido de um aneurisma, e a família, na época, levou para São Carlos. Só um dia de internação no São Carlos, isso aí foi há uns 10 anos. Acho que foi 5 mil na época, na UTI. É muito caro. Conseguimos transferir para o HGF. O médico da São Carlos disse que, se fosse mãe dele, gostaria que não sobrevivesse, porque ele ia virar um vegetal. Certo? O médico à época. E ela foi transferida para o HGF, ela passou quase um mês no HGF. Eu acho que uma estrutura de UTI daquela, poucos hospitais privados têm aquela UTI. Pois ela passou lá. Da previsão de vegetal, ela saiu falando normal. Sueli, o HGF ela é referência estadual e porque regional. Os melhores médicos, né? E a estrutura. Agora, os regionais também, lá em Quixadá, lá em Sobral, os hospitais regionais. Agora, veja bem, por que não temos mais HGFs? Será que só um HGF dá conta? Por que a gente não diminui o fundo eleitoral e constrói mais hospitais ao longo do Brasil? Pois é, aí precisava uma mudança na legislação. Não é assim. Para que tanto dinheiro para campanhas eleitorais e deixando o pessoal morrer nas filas? Salvo engano, nós temos 12 mil pessoas aqui na fila de espera nas cirurgias. E olha que é porque o governador já apressou. Tem fazendo mutirão. Pronto, o governador já apressou ultimamente. Mas a gente poderia não ter, tem como não ter, sabe? Isso ali, eu acho que as prioridades do Brasil estão invertidas. Muito embora eu seja jovem, como você disse, eu acho que sou jovem mesmo, 40 anos, 41 anos, eu acho que o Brasil deu uma piorada muito grande nas suas prioridades. Concordo. E em relação à saúde pública, como eu sou jovem há muito mais tempo que o senhor, mais experiente, eu fui repórter, eu cobri muito, eu trabalhei muitos anos na Assembleia, na comunicação, e a gente rodava o interior todinho nessas comissões de saúde, visitando. Essa época, ainda na época do governo Lúcio Alcântara, que a política estadual de saúde era feita em cima de ambulâncias, a política municipal de saúde. Os municípios tinham mau atendimento primário, então tudo que fosse secundário, terciário, Fortaleza. Tudo vinha para Fortaleza. Tudo JF ou HGF, dependendo da complexidade. E assim, percebo que as carências de saúde existem, porque é uma grande massa represada, mas os municípios já estão com aporte do Estado, da União, conseguindo polarizar, colocar os polos, né? Assim, os CELS, as policlínicas, os hospitais regionais. Mas poderia ser melhor. Claro, sempre, eu acho que assim, sempre pode melhorar. Principalmente em saúde e educação, poderia ser melhor. Quer ver um exemplo? Eu não me lembro aqui qual é o estado, mas teve um estado, salvo engano, no Paraná, que a política daquelas escolas cívico-militar, e olha que aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à educação militar ou à educação não militar, mas é notório que se dá resultado, né? Teve um estado desses aí que o prefeito, por ser de outra ideologia política, não queria abrir essa escola lá. Veja bem, precisa desse revanchismo, desse barrismo. Tudo que for para auxiliar em educação e saúde, que são bens prioritários de qualquer ser humano, você tem que investir. Até porque o prefeito, o gestor, ele não representa o partido, ele representa o povo que elegeu. Ele foi eleito pelos que votaram e os que não votaram. Ele foi eleito por quem votou e ele está ali representando quem votou e quem não votou. E quem não votou. Então ele tem a obrigação de gerir a coisa e procurar o melhor, e não para todo mundo. Né? Exatamente. Então é isso que eu me ressinto. A falta de homens públicos, que você disse que é mais experiente do que eu, que eram estadistas, e que colocavam na frente das suas visões o bem-estar da sociedade. Hoje, o que é que eu tenho visto, e olha que eu acompanho política há pouco tempo, só 15, 16 anos, é cada vez mais cada um olhando para o seu umbigo. É porque eu tenho essa percepção, acho que o senhor também tem, que essa maneira desse fundo eleitoral, essa maneira como está a questão da legislação eleitoral, ela tirou os políticos vocacionados, porque virou assim... É quase impossível para uma pessoa conseguir... É um Golias brigando por uma vida. Tem que comprar colégio eleitoral, tem que fazer parcerias ali, é muito dinheiro, né? Entendeu? Assim, e não existe almoço de graça, né? Então, assim, se você compra ali, você tem que devolver de alguma maneira, né? Eu acho que pode até ter o fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral era para ser assim, né, Sueli? Equilibrar o pequeno com o grande. Mas só que a gente vê que, infelizmente, os fundos eleitorais não são usados dessa forma. E assim, continua o partido na mão dos caciques, continua do mesmo jeito. Você tem que ter uma percentagem reservada às mulheres, aí o que eles fazem? Colocam laranjas.
que elas não têm nem o voto delas na urna, né? Então, E, na verdade, olha, esse aí é outro problema. A cota é uma cota de gênero. sim, 100%. Esse negócio é cota de 30% das mulheres. Não é. É cota de gênero. Poderia ser 70% de mulheres e é uma cota de 30% de gênero, homens, sim. É entendeu? gênero, você está Mas não, dizendo. estabeleceu que a mulher tem 30%. E nesses 30%, esses donos de partido cumprem, como o senhor disse, botam laranja, está aí a confusão ainda no TSE, e o negócio é tão demorado que a pessoa que entrou numa cota que deveria ser de mulher vai tirar os 4 anos, Não vai para acontece outra nada. eleição e nada resolve, entendeu? Então, assim, Exatamente. É por isso que eu digo, assim, eu tenho me preocupado bastante e tenho ido a vários programas de rádio, televisão, podcasts, internet, e falar disso. A gente precisa acordar o mais rápido possível. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Talvez daqui a 10 anos a gente não esteja mais conversando aqui tentando consertar algo, porque não tem mais o que consertar, né? Realmente é uma coisa que me preocupa bastante o sistema brasileiro. o senhor teve recentemente um advogado conceituado aqui, o doutor Cândido, veio aqui, e o doutor Cândido está com planos de se lançar candidato ao Senado. Ainda não disse qual partido que vai, mas Um o grande nome fato para representar nosso é que estado. ele deve apoiar Ciro Gomes, né, pela relação de amizade que tem a ele. E ele justificou essa vontade dele, ele disse que já é um homem realizado na vida, já foi reitor da universidade, professor, então assim, ele já ganhou o que tinha que ganhar, segundo ele, e agora quer dar uma contribuição maior. Por quê? Porque ele acredita que o Congresso hoje precisa de pessoas mais qualificadas intelectualmente para discutir realmente o que é que importa, que tipo de lei É preciso é mesmo fazer essa preciso lei? mesmo, Essa entendeu? lei vai realmente trazer eficácia? Que não adianta botar só uma coisa no papel e não servir para nada, né? Quantas e quantas leis, senhor, nós temos um país que são inócuos, só estão no papel, né? Então eu acho que o Cândido, não estou entrando na esfera política, mas como homem, como uma pessoa que é próxima a mim, é meu amigo, eu acho que é um homem que pode ajudar bastante aí, entrando dentro desse calendário eleitoral. Não sei se ele realmente vai conseguir concretizar essa candidatura dele, mas eu acho, senhor, que qualquer homem, seja da esquerda, da direita, do centro, que tenha propósito de ajudar o seu estado, o seu município, o seu país, tem que ter chance. Mas o senhor acha a visão do doutor Cândido em relação ao nível da nossa Concordo, representatividade? O senhor acredita que o Congresso Nacional concordo. está Tá, sendo omisso, está falhando na tá. missão dele? Tá. O Senado era para ser o fiscal de determinadas condutas e não está fazendo isso. O Senado está se acovardando. O Senado, que era aquela estrutura que a gente olhava para cima e tinha homens com experiência, mulheres com experiência, hoje a gente vê pessoas que estão lá que não sabem nem falar vernáculo direito. Né? Não que para ser competente tem que saber falar português direito, mas tem que ter um mínimo de estrutura intelectual para fazer as leis. E para fazer, antes de fazer leis, para cumprir o mundo constitucional do seu cargo, a gente vê senadores se acovardando. Poder executivo não se entende com o legislativo não se entende com o judiciário se mete nos dois, é o legislativo querendo ser executivo, o executivo querendo ser legislativo. É uma confusão, uma torre de Babel institucional. E quem é que está sendo culpado por isso? Os representantes que estão lá. Parlamento, a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem as emendas que retiram do executivo o papel dele de gerir o orçamento, né? Então, assim, o governo não tem Tu maioria, já fica pensou tu puxando as impor o emendas, valor X para o presidente fazer aquilo? Porque você está impondo. tá, e pô, A aí, assim, Assembleia impor para o governador? O isso, vereador impor para o prefeito? isso eu Será que é acho por que, aí mesmo? pois é, isso eu acho que acaba também atrapalhando as políticas públicas e projeto de Você tem um gestão, calendário de execução, né? mas é interrompido porque vem uma emenda Engessado porque tem a impositiva. história da emenda, que assim acaba tirando o legislativo entrando dentro do papel do executivo, fica assim um presidencialismo paralelo, E né? o executivo, quando, na omissão do legislativo, faz decretos de leis para poder suprir uma lacuna que o legislativo deixou. E quando o judiciário vem e legisla, porque o legislativo não legislou. Então assim, aquela história dos poderes Será harmônicos, mas não harmônicos, isso são. não existe. Não. E isso Hoje aí, em dia do Brasil, não. e hoje, assim, isso quem é que paga a conta? É a Nós, população. como um todo. É a Eles população. também, porque É. eles também são tecido social, eles também são parte da população. Só que quem está sentado na cadeira, ele não acha que vai sair daquela cadeira tão cedo. Quando volta para o lado de cá, para ser uma pessoa como nós, é que ele vai sentir os efeitos daquilo que ele ou se acovardou
ou que ele fez de forma errada, né? Mas a realidade de quem chegou lá é bem diferente da pessoa que tem que acordar na periferia de madrugada, que ganha um Mas nós salário temos mínimo, né? representantes que acordaram É. cedo também, Sueli. Olha, eu tenho a honra de ter recebido a medalha Boticário Ferreira lá na Câmara. E eu tenho a honra de dizer que eu recebi de um sindicalista. Foi o vereador Josenias Gomes, não sei se você conhece, que ele é um trabalhador da construção civil. Ele acorda 4 horas da manhã para ir levantar prédio. Se não fosse a democracia que o nosso país ainda tem, ele não teria sido eleito vereador e jamais poderia estar dando uma honra para a pessoa. Então, eu me lembro que na minha sessão lá, que eu recebi em 2018, no meu discurso eu dizia isso, ó, todos os títulos que eu tenho, que eu acho que eu tenho alguns, me esforcei para ter alguns, não se compara o título maior do Josenias, que é um operário da construção civil. Então, nós também temos os representantes que acordam 4 horas da manhã, não é a grande maioria, mas nós temos. O pior de tudo, sabe o que é, Sueli? É esse representante que tem a vida mais parecida com a nossa, quando chegar lá, ele esquece essa vida. É mais ou menos, mutatis mutandis, trazendo já um pouco para a minha área, é aquele desembargador do quinto constitucional que foi eleito na classe de advogado, quando ele chega lá como desembargador, ele esquece que foi advogado um dia. Não abre mais nem a porta para os colegas. Então, assim, é mais ou menos isso que acontece. A gente precisa dar valor de onde a gente vive. O homem que não tem noção da sua origem, que não valoriza a sua origem, ele não merece ser homem. E quando eu digo homem, gênero humano, homens e mulheres. Esse endeusamento, né? As pessoas, às vezes, por ocupar um cargo, Sobre a se cabeça. colocam num patamar acima de qualquer pessoa e ninguém vive numa ilha, né? Não. Ninguém é feliz sozinho, já dizia o nosso poetinha, né? Ninguém é feliz sozinho. E o senhor tem pretensão de entrar no cenário político? Entrar, a gente já está dentro, né? Já ocupei alguns cargos políticos, alguns cargos públicos, mas assim, você disse ser candidato, né? Candidato. Nós vemos Sueli, eu agora em não outubro de fecho mais portas, já 2026. fechei várias portas no passado, já recebi várias propostas no passado e fechei as portas, mas no momento eu não fecho mais portas. Quero sentar, conversar, analisar o projeto, saber que tipo de partido está me convidando. Eu já recebi alguns convites recentemente de alguns partidos. Se eu achar que é a hora, pode ter certeza que todos nós, quando somos levados a uma condição dessa, nós temos um grupo, aquelas pessoas que estão conosco, que conversam conosco, que dia a dia está comendo sal com a gente. Se for um projeto bacana, eu pretendo sentar assim com o meu grupo, aquelas pessoas que estão ao meu redor, e ver se vale a pena. Valendo a pena, eu não descarto essa possibilidade de ser candidato. Para a Assembleia, deputado estadual? Quem sabe? É uma possibilidade. Esse seu grupo, qual o alinhamento político desse seu grupo? O povo, O povo? a sociedade. Muito bem. E se eu for para um partido, pode ter certeza que você vai ver o Roberto num partido de equilíbrio, de centro, nem extrema para um lado, nem extrema para o outro. Os extremos não são salutares. Eu vou estar sempre ali no centro, buscando a oposição, obviamente. Vamos supor que eu vá para a Assembleia Legislativa ser um parlamentar, Sueli. Vai ter votações. Você vai perceber que o deputado Roberto Vitor vai votar em algumas situações que são como centro-esquerda, mas em outras ele também vai votar em situações como centro-direita. Mas você nunca vai me ver votando em pautas de extrema esquerda nem de extrema direita. Não me vejo nessa situação de extremos. Eu acho que tudo que é demais, tudo Faz que é mal. extremo faz mal. Eu acho que a Que gente mata não é o veneno, é a dose dele. a gente está vivendo isso. Essa polarização não Essa dá mais. polarização Não dá está mais. fazendo assim, um mal muito Está grande piorando. ao país, sabe? Ou você é bolsonarista, se você não concorda com as coisas do Bolsonaro, com as coisas que a gente pode considerar absurdo, você é petista. Se você não concorda, sabe assim? Se você não concorda com o Lula, você é bolsonarista. Sabe assim, a gente pode E olha que fazer forma... a crítica independente de ser uma pessoa de um partido. Sueli, olha Você é um quanto cidadão. nós nos apequenamos. Nós somos 220 milhões de habitantes e só temos 2 nomes. Poxa, que é isso? Né? Eu acho que o Brasil se apequenou demais. Quer dizer que a salvação do Brasil está na mão do Lula ou do Bolsonaro? Que é isso, gente? Não, não. Vamos abrir os olhos e olhar para os outros lugares que tem gente boa em todos os cantos. Você falou no candidato que foi reitor. Quantos reitores e universidades do Brasil afora estão fazendo trabalhos magníficos? Quantos secretários de saúde e educação no Brasil afora estão fazendo trabalhos magníficos? Quantos governadores e prefeitos, deputados que sobem à tribuna e fazem aquela defesa intransigente do povo? Mas não, a gente só pode olhar se for para o Bolsonaro ou se for para o Lula. Não, está errado. É uma visão extremamente míope, né, da vida, assim. É uma retinopatia realmente muito séria que o povo brasileiro está passando. E dá briga mesmo, como você disse. Se eu critico uma ação do Lula, eu sou bolsonarista. Se eu critico a ação do Bolsonaro, eu sou lulista. Eu não posso mais criticar.
Até né? porque O ser humano não pode mais ter crítica. Ter crítica hoje é perigoso. Conhecimento sempre foi perigoso, mas hoje mais do que nunca, ter conhecimento e ter uma massa crítica de juízo de valor é mais perigoso, porque você vai ser enquadrado nessa caixa ou nessa, né? Complicado. vamos encerrando por aqui. Prazer, dizer que estou sempre à disposição de vocês aqui. Quando me chamarem aqui para iniciar a Notícia do Ceará, contem com o Roberto Vitor aqui para conversar e para enfrentar esses assuntos sérios que precisam ser enfrentados, né, Sueli? Está na hora da gente parar de ficar empurrando para debaixo do tapete. Nós conversamos com o Dr. Roberto Vitor, advogado, professor universitário, autor de vários livros, um grande contribuinte da advocacia do Ceará, integrante de academias estaduais, nacionais de advocacia, né? Isso. E, quem sabe, vai ser candidato em 2026. Só o Quem futuro sabe, dirá, né? né? Destaque a NC fica por aqui. A gente volta a se encontrar. Tchau.